Canal do Gordo! Olá galera, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez galera, voltamos a falar aí do universo cinematográfico da Marvel. Eu sei que vocês estão cientes que nós vamos ter aí uma nova fase, né, no MCU, depois que a gente teve aí o fim de Guerra Infinita, né, o fim do Endgame, ou fim do jogo. Mas assim, vamos lá. Basicamente, eu imagino que agora é o momento dessa nova fase construir, né, um novo grande vilão para todo o MCU novamente. E depois que a gente viu ali a questão de outros universos, a questão de viagem no tempo, vamos dizer assim, a existência confirmada do multiverso do universo Marvel, a gente fica imaginando o que eles têm planejado para agora. Porque, assim, vamos lá, eles trouxeram aí, demoraram 10 anos para trazer o Thanos da forma que trouxe, e foi muito foda, foi muito bom, mas e agora? O que a gente pode esperar desse grande universo? Então, basicamente relacionado a isso, a gente sabe que vai ter o filme da Viúva Negra, vai ter o filme do Doutor Estranho no mundo do Universo da Loucura, onde que vai trazer aí um novo universo, né, pra gente ver e explorar, que provavelmente, na minha opinião, deve ser um dos melhores. Universo, loucura, cara, tem tudo pra dar certo, sabe? Encaixa bastante. Mas não é só isso. Além dos filmes que já são de praxe, a gente tem um que é o mais próximo a sair, que é também o filme dos Eternos. Sim, pra quem não sabe, os Eternos aí são uma raça, assim, vamos dizer assim, de poder, nível parecido com o Thanos. Então, você imagina que o bicho vai pegar. Só que, provavelmente, a gente vai ver uma história diferente do que é nos quadrinhos em relação aos Eternos. Provavelmente eles vão mudar toda a origem dos personagens, que, de certo modo, eu acho interessante. Apesar de eu não gostar quando eles mudam drasticamente a história de personagens, eu acredito que talvez com Eternos eles devem fazer alguma mudança boa. Talvez a primeira mudança que a gente pode imaginar é a diminuição dos poderes deles. Da mesma forma que eles fizeram com o Thanos, provavelmente eles vão reduzir os poderes dos Eternos. Só que o filme dos Eternos pode também servir como um prelúdio de tudo que aconteceu até agora dentro do universo cinematográfico da Marvel. Por que eu falo disso? A gente já viu que na construção que eles fizeram em relação a Guerra Infinita, né, que o Thanos conseguiu todas as joias do infinito e tal, eles foram mostrando pra gente aos poucos cada joia do infinito. Só que a gente percebe que ficou faltando alguma coisa. Como que as joias foram escondidas? Por quem as joias foram escondidas? E talvez a raça que seria mais próximo de ter conseguido esconder foram os próprios Eternos. Porque assim, basicamente o colecionador, ele vai falando sobre as joias do infinito e tal, fala que ela foi criada por uma das raças antigas, que a gente imagina que possa ter sido os Celestiais e tal. Então, tipo assim, ele vai construindo aquela história e deixando alguns elementos ali que ficam assim, e agora? Como é que vai acontecer? E o ponto que a gente viu que diversas joias do infinito ou estavam na Terra ou dimensões próximas à Terra. Por exemplo, a gente tinha lá junto com os elfos negros, né, uma joia. O Tesseract era uma joia que estava na Terra. Também tinha a joia do olho de Agamotto que estava na Terra. Então por que essas joias estavam na Terra? Será que de alguma forma os Eternos trouxeram essas joias para proteger elas e impedir que tudo fosse dominado, todo o universo fosse dominado, e muito antes da existência do Thanos? Seria uma possibilidade muito grande. E é o que eu imagino que a gente possa ver daqui pra frente. Porque assim, basicamente o filme dos Eternos vai trazer uma nova raça, podemos dizer assim, em relação a todo o universo já que a gente já tem. Eles vão trazer uma nova raça, e essa nova raça tem poderes aí bem parecidos com o Thanos. Então assim, os meros mortais não serão capazes de derrotá-los. Então provavelmente a gente vai ver uma temática e uma ameaça muito maior. Então eu fiquei imaginando, será que nos Eternos nós vamos ver quem estava querendo as joias e quem pode ter destruído os Celestiais? Seria
uma das opções. Por que eu falo destruir os celestiais? Como a gente sabe, aonde estava a joia da alma, supostamente seria ali o planeta onde os celestiais viviam. E ele estava completamente destruído e devastado. Então, alguém conseguiu destruir. E quem seria tão poderoso para fazer isso? Então, provavelmente, Eternos vai construir, né, o primeiro vislumbre que a gente vai ter desse grande novo vilão. E toda vez que a Marvel constrói esse elemento de um grande vilão, eles fazem muito bem feito. E eu acredito que provavelmente os Eternos vão aí meio que trazer esses elementos pra gente. Celestiais, no caso os próprios Eternos, né? Cada um com a sua característica e tal. E em algum momento talvez incluir os Vingadores nesses pontos. Além disso, os Deviantes, que seriam a raça oposta aos Celestiais, os Eternos e tal. Então, a gente tem aí muita coisa para começar a explorar. E como a gente viu, a Capitã Marvel, ela foi para o espaço, para o profundo espaço, para tentar achar algum lugar, um lar novo para os Skrull. Então, será que nessa viagem dela, ela teve algum encontro com os Eternos? Ou com outros seres extremamente poderosos, que provavelmente possa ser abordado em Capitã Marvel 2. Pelo menos eu imagino isso, e eu acho que ia ser muito interessante se a gente tivesse aí meio que um prelúdio contando um pouco mais dessa história que a gente ficou assim, tipo, todo mundo aceitou, todo mundo compreendeu, mas ficou faltando algum elemento, saca? Sabe quando você tem aquela sensação assim, faltando alguma coisa? Então, basicamente é o que eu acho. Então, assim, eu imagino que a gente vai ter o filme dos Eternos como um prelúdio de tudo o que aconteceu no universo em relação à criação das joias do infinito e em relação a por que elas foram escondidas. Concorda comigo? O que você acha? Qual seria o grande vilão que poderia encaixar toda essa história e ser o novo grande inimigo dos Vingadores? Coloca aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí, compartilhe com os amigos. Eu tô começando a bolar algumas ideias, algumas teorias, quem a gente poderia encaixar nesse grande cerco, podemos dizer assim. Mas ainda eu tô meio que assim, tendencioso a não extrapolar a possibilidade, porque, tipo assim, a gente poderia colocar aí Parallax, poderia colocar, sei lá, um novo Titã, pô, né? O Thanos foi derrotado, o Titã louco foi derrotado, então por que não um irmão do Thanos, um primo distante, né? Poderia vir. Mas eu tô tentando ver qual inimigo realmente se encaixaria para ser o grande inimigo, que precisasse juntar os Eternos e os Vingadores para ser derrotado. Isso é interessante. Se você tiver alguma sugestão, já deixa aqui embaixo nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!